Ana Kelly, vamos lá. Essa questão da oração é uma questão que não quer calar. Deus muda a vontade dele se eu oro? Eu acho que é exatamente esse o problema dos cristãos hoje. Eles pensam que a oração é uma tentativa de convencer a Deus a respeito da nossa própria vontade. Mas não é. Quando a gente ora, nós estamos nos dispondo a Deus a fim de receber, de saber o que Ele quer em cima de tal assunto, de tal coisa que a gente tem apresentado diante dele. Agora tem uma questão interessante. Vou chamar de Arley. Se ficar toda pastor, Arley fica comprido. Não. Então vamos bater papo aqui. Olha só. E meu papel aqui é ótimo, porque é só para complicar. Eu complico, vocês descomplicam. Deus não sabe de tudo? Por que eu tenho que orar? Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Acho que mais importante do que eu, nesse momento, compreender que Deus sabe de tudo, no momento que eu oro, eu me faço saber que Deus sabe da minha petição. Entendi. Então é algo mais voltado para mim do que para Deus. E também a questão do relacionamento, porque as pessoas pegam a oração e tornam a coisa muito mística. Só que a oração é o diálogo com Deus, é o reflexo do nosso relacionamento com Ele. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, é claro que eu vou compartilhar, vou conversar com Ele, porque isso vai mostrar a minha dependência nele. Olha, legal que você falou do diálogo, né? A gente sempre aprendeu que conversar, como é que é? Orar é conversar com Deus. Com Deus. Por exemplo, nosso programa é um bate-papo, é uma conversa. Então, assim, se eu convido, né, eu digo assim, nós temos a equipe que faz os convites. Então, o pastor Arley foi convidado, a Ana Kelly foi convidada. Agora, imagina se eu faço um bate-papo, só eu falo o tempo inteiro. Não é bate-papo, é um monólogo, não é bate-papo. Você falou que oração é diálogo. Salvo engano, via de regra, as orações é só uma pessoa que fala, e essa pessoa não é Deus, não. Estou errado? Pois é, mas o que Deus falou lá em Jeremias 33:3? Clama-me e te responderei. Então, a oração é uma troca, é você conversar, mas você também ouvir a Deus. Mas como é que a gente ouve a Deus? Através da palavra dele, através de canções, de adoração. Ele tem infinitos meios de falar com a gente. Mas você acredita assim que eu não vou falar de experiências pessoais, mas eu já ouvi pessoas falando assim que Deus me falou durante a oração. Você acredita assim que Deus pode falar? Porque eu sei que é uma coisa da minha Bíblia que eu sei que Deus está falando. Sim. Mas sabe, aquela coisa assim, eu tenho convicção. Eu creio que Deus não pode ser definido. E se Deus não pode ser definido, a multiforme graça de atuação do Senhor também não pode. Ele pode falar conosco de diversas maneiras. Via de regra, ele vai usar a palavra. Sim, né? Aí é seguro, né? Que é ele que está falando. Aí é certo que é ele. Você não vai deixar as suas emoções sobreporem aquilo que está na palavra. Mas a gente falando da oração e que é um diálogo e que tem se tornado um monólogo, e normalmente é um monólogo baseado numa petição apenas. As nossas orações têm sido limitadas a pedir, simplesmente pedir. E oração é muito mais do que um pedido. Você é pai? De 3 filhos. 3. Assim, desculpa a indiscrição, mas ele já tem idade para pedir as coisas? Parece que nasceu pedindo. Porque eu fico pensando, eu também tenho 3 filhos. Você... Não, ainda não. Porque se Deus, né, for a vontade do Senhor que você tiver, você vai ver como é que é, né, Arley? Filho pede muito, mas sinceramente, quando meus filhos pedem alguma coisa, eu não fico triste e dentro do possível eu concedo. Agora, se meus filhos toda hora chegassem para mim e fossem pedir alguma coisa, eu ia ficar bravo com eles. Né? Porque eu gosto quando os filhos batem um papo, né? Agora mesmo, né? Antes de entrar no ar, estava conversando com a minha filha mais nova, Mariana, né, sobre uma postagem que eu mandei para ela, sobre a questão do orgulho de ter filhos. Aí ela ficou, pai, que é isso e tal. Começamos a bater papo, né? De vez em quando ela pede alguma coisa, mas, sabe, ela brinca comigo, ela me elogia, às vezes ela me critica, com um jeito bem-humorado dela. Eu acho que ela conversa. Com Deus, acho que a gente só vai no pedido, né? Só no pedido, né? Exatamente. Como o Arley falou, a oração é muito mais do que petição. A oração, ela envolve o nosso coração. Ela envolve humildade, ela envolve o quanto eu amo estar com Deus, o quanto eu amo a presença dEle. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus disse que o Pai, Ele já sabe de tudo que a gente precisa antes mesmo da gente falar qualquer coisa. Antes da gente pedir qualquer coisa para Ele, Ele já nos conhece, né? Então, a oração é esse relacionamento, essa entrega. É claro que há momentos que a gente vai pedir... Claro. A própria palavra dele diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele sabe qual que é o desejo do nosso coração, mas tem hora que você fala assim, pai, me dá isso, me dá aquilo.
Jesus ele também fala que tudo quanto pedirdes em oração, credes que já recebeu aquilo que você pediu. Então, significa que também Deus ele gosta disso, quando a gente chega para pedir algo, mas não na intenção de achar que ele é só o doador de algo, ele é como se nós estivéssemos ali para consumir de Deus. Eu acho até que Deus vai ficar chateado, assim, na expressão humana. Quando aquele fica só vem pedir, né? Imagina, pastor, se alguém fosse atrás do Senhor o tempo todo... Só pedindo e por interesse de receber algo. Estivesse, vamos sair ali para almoçar, mas está com outro interesse, a fim de que você possa dar algo para aquela pessoa. É um relacionamento baseado em interesse. Sabe o que parece? Então, sabe aquelas pessoas de associação que ligam para casa da gente, aí te segura no telefone, por que é da associação tal, você quer cortar o telefone e vai logo pedir dinheiro. Acho que gente que liga para Deus desse jeito, só vai pedir. Mais ou menos isso. Falando dos filhos ainda, é interessante quando o seu filho te agradece. É tão legal, né? Gratidão. Muito bom, gratidão. Muito bom. E é uma expressão da oração também. Você ser grato a Deus, não apenas por aquilo que Deus fez ou já fez por você, ou vai fazer por você, mas por quem Deus é. Sabe? Compreender o significado de Deus em nossas vidas faz com que a gente adote uma postura grata diante dele. E não só de pedinte, não só limitando Deus a um fornecedor de algo que a gente quer. Perfeito. Né? Exato. Até porque a palavra diz também que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Perfeito. E pede para atender só as concupiscências do coração. Né? E aí a palavra também vai seguir dizendo que o anelo do coração do justo Deus contempla. Né? Mas é o anelo do coração do justo. O anelo é o desejo íntimo que existe em nós. Agora, o coração do justo, que é interessante, porque em Jeremias fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. Então, esse coração enganoso tem que ser trabalhado pelo Senhor para se tornar um coração justo, para que assim o seu desejo seja realizado. Porque Isaías diz que a nossa justiça própria é para Deus como trapo de imundície. Exato, vale nada. Então, não é a justiça própria, não é a nossa justiça. É a justiça baseada na regeneração que o próprio Senhor traz em nós. Você ia falar, Ana, que você perguntou assim? É exatamente isso que o Arley está falando, concordo plenamente, e até porque Jesus disse que se nós permanecêssemos nele e as palavras dele permanecessem em nós, aí sim a gente poderia pedir o que quiser, porque nós não iríamos pedir nada para o nosso próprio deleite, prazer, por motivações erradas, mas iria pedir aquilo que está de acordo com os princípios de Deus. Você está falando, eu citei a Mariana, minha filha, né? E eu estou lembrando de uma das coisas mais emocionantes que ela fez comigo, dos bate-papos. Ela tinha uns 3, 4 aninhos, e você está falando isso aqui, eu estava lembrando de estar em sintonia com o desejo do pai. Né? Porque quando a gente está em sintonia com o desejo do pai, a gente começa a querer agradar o pai, pensando na oração com Deus. Eu tenho que conhecer o querer de Deus até para pedir. A gente fala na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Eu tenho que conhecer a vontade do pai. E a Mariana tinha 4 aninhos, eu cheguei cansado do trabalho, sentei no sofá, ela estava vendo televisão, vendo um canal de desenhos animados. Eu sentei, eu estava tão cansado que eu não queria só descansar. E estou olhando aquilo na televisão, assim, podia estar passando nada, que eu estava só descansado, que estava só querendo descansar. Ela olhou para mim, 3, 4 aninhos, olhou assim, pai, você quer ficar feliz? Eu falei, Mari, claro, né? Ela pegou e no controle remoto mudou e botou no canal de esportes. Gente, eu falo isso, eu arrepio até hoje. Foi uma das maiores expressões de gratidão e de querer agradar ao pai. Ela falou assim, pai, eu quero tanto te agradar que eu vou ver o canal que o senhor gosta. Eu vejo que com Deus, às vezes a gente, raramente a gente faz isso. Deus, eu quero ver o canal que o senhor gosta. Deus, eu quero gostar das tuas coisas. A gente vai no culto, se a gente gosta do culto, a gente ouve o pregador que a gente gosta. A gente nunca pergunta, raramente pergunta, Deus, o que o senhor gosta? O que o senhor gosta? Qual é a tua vontade? É muito mais do que uma reza gospel, né? Seja feita a tua vontade. Gente, se Deus levasse a sério essas orações que o pessoal faz, porque Deus ele sabe se a pessoa é sincera ou não. Da boca para fora. O verso 12 dessa passagem aí diz que perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. Misericórdia. Tem mesmo? Imagina se Deus levar a sério essa oração, que a gente muitas vezes faz ela de maneira mecânica, de maneira automática, sem verdadeiramente entender a seriedade disso que a gente está pedindo. É interessante isso, porque quando eu falo de Deus levar a sério, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes, a maioria delas, a gente reza. Não é? É igual antes do almoço. Você já viu aquela reza gospel antes do almoço, né? Você tem que agradecer.
A maioria agradece só porque os outros pensam para ver, ele é crente, está orando. Sabe o que é interessante? Eu descobri esses dias o quanto que a gente anda no automático, até para orar, as palavras já estão ali, tão automáticas. Eu me lembro, eu estava aprendendo uma outra língua, um outro idioma, e Deus falou assim comigo: filha, você vai falar essa língua primeiro comigo, em oração. E aí eu vi o esforço que eu tinha que fazer para pensar no que eu ia falar com Deus. No que você ia falar com Deus. E eu falei, legal. Meu Deus, me perdoe, eu estou muito automática no português. Então eu notei isso, que a gente não pensa naquilo que está dizendo, sabe? Poxa, precisamos colocar mais o nosso coração na oração. Perfeito. Jesus falou, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Não, o pessoal da oração da hora do almoço é assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Tu sabes. Senhor, tu sabes. Tu sabes. A gente tá bombando aqui de participação, de perguntas que estão chegando aqui. Que legal, muita coisa aqui. Olha, o Ademar, lá de Mineiro, já mandou. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver quem tá. A Maria Angélica, que é de Monera, no Rio de Janeiro. Monera, Rio de Janeiro. Já vou ler, viu? Mas vamos primeiro a uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá, primeira pergunta que vem das ruas. Meu nome é Júlio, sou do Ribeiro de Abreu. Queria perguntar se a pessoa orando baixo ou alto, ajoelhado ou em pé, isso interfere na minha oração? Boa, boa, boa. E aí? Boa pergunta. É com vocês, eu não vou responder isso não. Eu acho que vai depender da motivação com a qual ela está orando. Tá. Se ela se colocar de pé para orar, para que todos vejam que ela está orando, aí o propósito real, que é gerar aquela intimidade que a gente falou aqui com o Senhor, ela se perde. Agora, sendo você sincero de coração para orar, seja em pé, seja sentado, seja ajoelhado, seja deitado, não importa. O importante é o seu relacionamento com o Senhor. O que eu recomendo é que não ore deitado. É isso que eu ia perguntar. Que dó, pode. O amém vem só no dia seguinte. Aí pronto. Aí... A condição da oração é o coração, né? Deus, ele disse lá em Jeremias que ele seria encontrado quando nós o buscássemos com todo o nosso coração. Não com todas as nossas pernas, os joelhos, mas é claro que a Bíblia tem hora que vai falar de nós nos ajoelharmos em salmos, de nos prostrarmos, mas isso é uma questão de direção específica do Senhor, né? Não adianta eu estar ali ajoelhada enquanto o meu coração está altivo, está arrogante e só exteriormente eu estou humilhada. É o Marcos 7. Então a condição é o coração. Perfeito. O Ademar, lá de Mineiros, estado de Goiás, pergunta o seguinte. Ele cita Mateus 21, 22, que diz que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Mas ele fala, mas a minha pergunta é a seguinte, quando o cristão ora e não tem resposta, é porque ele não está crendo, ele não crê, ou é porque não está em obediência à palavra de Deus? Porque ele esquece que não também é resposta. Ou Sim. espera, aguarde. Mas a gente que falou dos filhos agora, imagina se dessemos para os nossos filhos tudo que eles nos pedem. Imagina se Deus respondesse sim para todas as nossas petições, para todos os nossos pedidos, para todas as nossas orações. Você lembra do filme do Jim Carrey, Todo Poderoso? Todo Poderoso, meu Deus. Tem aquela cena do sim para que ele pega as atribuições de Deus e começa a responder sim em todas as orações, mostra um caos na humanidade. Exato. Mas Deus responder sim para tudo? Bom exemplo. Né? Perfeito. Bom, vamos lá. Uma pessoa mandou a mensagem, não disse o nome, mas a pergunta é muito boa. Perdão, pois só não. Para complementar. Quer ter uma oração respondida? Ore de acordo com a palavra de Deus. Perfeito. Perfeito. A pessoa não se identificou, mas olha que pergunta boa. Ela diz que ama o nosso programa, muito obrigado. E ela diz assim, eu acho estranho os cristãos irem em Israel e orar no Muro das Lamentações. Isso é pecado? Eu não saberia responder, senão é difícil essa pergunta. Eu acho que, de novo, é a questão da motivação. Se você usar o muro para criar ali um sincretismo, para criar para entender como se aquilo fosse um amuleto, para que a sua oração realmente tivesse força. Ela é mais especial por estar ali. Aí perde o propósito, perde o sentido. Verdade. A gente tem que entender a questão da oração como algo pessoal. Eu estou lembrando aqui que o próprio Jesus falou, né, você até comentou um pouquinho da forma, né? Mas foi a mulher samaritana que falou, onde que eu devo adorar? Se é no tal poço? Né? Quer dizer, se é no Muro das Lamentações, se é no muro lá de casa, tá valendo. Se eu estou fazendo espírito em verdade. Sim, espírito em verdade. O que não podemos fazer é conferir a elementos externos um poder que há através do nosso relacionamento. Porque Ótimo. fé não é coisa material, né? Não fé é é a convicção do que você não vê.
A Maria Angélica, que é lá do Rio de Janeiro, da cidade de Monera, ela diz assim, Deus responde toda oração, mas elas têm que ser de acordo com o que Ele tem de melhor para nós. Pedir não recebeis porque pedis mal. Vocês citaram, não foi? Foi o pastor que citou, Tiago, né? Tiago 4. Vamos lá. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Meu nome é Rafael, sou de Belo Horizonte e a quem devemos orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Eita, pergunta boa. Essa pergunta é para teologia. Não, porque tem umas confusões. Igual o pessoal fala assim, quer ver? Vou fazer uma pergunta para a Ana Kelly. Quando você converteu, você convidou quem para entrar no seu coração? Jesus. Quem que entrou? Jesus e Espírito Santo. Aí, olha que interessante. Quando você ora quem? Boa pergunta. Exato. E aí? Então, Deus, Espírito Santo e Jesus é um só. Deus em um, Deus triuno. Jesus ele veio para revelar a paternidade de Deus para a gente. Então, quando a gente ora, não há nenhum problema de eu orar diretamente a Deus, chamando-o de Pai, porque Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele falou, chamem de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho querido, chame de Pai. Então, ele revelou, só que ele disse também para que orássemos no nome dele. E também o Espírito Santo que habita em nós, ele que nos ajuda a orar, porque Paulo diz que a gente não sabe nem orar como convém. Perfeito. Então, orar ao Espírito Santo, a Deus, ao Pai, tudo vai canalizar numa coisa só, na vontade de Deus. E se a gente puder botar uma regrinha, apesar de não ser assim... Receita de bolo, mas... o nome de Jesus é o selo que vai fazer a cartinha da sua oração ser entregue a Deus. Então, ore ao Pai em nome de Jesus, sempre. E em espírito, né? Quer dizer, o Espírito Santo nos motivando a isso, né? Isso. Aí junta as 3 pessoas da Trindade e resolveu tudo. O Espírito Santo que ajuda a gente, né, a orar. E aquele negócio lá de Romanos? Ó, vocês estão achando que aqui é só pergunta tranquila? Não, as perguntas, você viu esse negócio, essas perguntas aqui é difícil, essa aqui ver. Essa aqui, quando fala assim, gemidos inexprimíveis, não é Romanos que fala isso? Isso, Romanos 8. Que intercede por nós com gemidos. O que é esse gemido inexprimível? A palavra inexprimível significa que não pode ser expressado, né? Em algumas traduções falam são os gemidos que não são, nós não somos capazes de entender, esses gemidos inexplicáveis também, que o próprio Espírito ora em nosso favor, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Mas será que seria oração em línguas? A gente não pode afirmar exatamente isso, porque a nossa limitação humana não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual e como que o Espírito Santo ele age ao nosso favor. Então, muitas vezes, a intercessão, ela fala de um tipo de oração que é feita em nosso favor, por exemplo, quando a gente mal consegue orar. Então, o Espírito Santo, ele intercede, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, esse mesmo versículo fala isso. Então, nas nossas fraquezas, a gente não vai conseguir entender o que o Espírito Santo está fazendo. Boa essa, né? Gostou? Mandou bem. Vamos a mais uma pergunta das ruas, mas vocês não respondem agora não. Vamos tomar uma aguinha, né? Vou ter que trocar minha água, já acabou aqui, ó. Meu copo está quase vazio, hoje está quente aqui. Né? E liga o ar-condicionado, por favor, também. E vamos à pergunta das ruas. Meu nome é Douglas, eu sou de Belo Horizonte. Como eu posso ter certeza de que estou orando de acordo com a vontade de Deus? Opa, esse parece com o Rafael, não parece com o Rafael? Pelo menos aqui pareceu com o Rafael, o rapaz anterior, é o Douglas. Pegaram a pergunta? Peguei. Pegaram a pergunta você em casa? Então, aguarde um pouquinho, vamos para o intervalo, logo eles respondem, viu? Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje batendo um papo muito legal com o pastor Arley, com a missionária Ana Kelly, sobre oração. E nós temos uma pergunta que veio das ruas. Vanessa, boa tarde. Olá, boa Tudo bem? tarde. Tudo? Você viu que eu te dei parabéns no dia certo, dia do repórter, né? Deu. O pessoal que deu depois está atrasado, eu que dei no dia certo. É verdade, você arrasa. Sim, você quer voltar para ser repórter ou você quer fazer as duas funções? Qual que é o dia do editor-chefe? A gente tem que criar, Você não sabe. A gente tem que criar. Vocês, editores, vocês nem dia têm, minha filha. Ô, tristeza. Tem dia do apresentador? Depois você acha, procura no Google, procura dar um Google. Agora, minha filha, minha memória está péssima. Solta a pergunta, porque eu esqueci a pergunta. Meu nome é Douglas, eu sou de Belo Horizonte. Como eu posso ter certeza de que estou orando de acordo com a vontade de Deus? Eita, difícil, hein? E aí? Tem critério? A Ana respondeu agora há pouco. Ora a palavra. Ah, sim. Ora a palavra de Deus. A vida de oração, ela não pode ficar dividida da leitura da palavra. Não pode. Porque se você ora sem a palavra de Deus, você vai orar coisas que estão completamente fora daquilo que Deus quer. E a palavra de Deus é cheia de princípios, né? Deus, ele não quebra princípios e ele nos ensina os princípios dele. Então, a gente tem que observar algo na nossa oração.
Eu vivo por princípios ou por preferências? É. Se eu vivo por preferências, eu vou pedir aquilo que eu acho que está certo. Exatamente. E não os princípios de Deus. E aí eu sei que a minha oração é correta quando eu oro a vontade dele. Olha, nós estamos aqui alcançando, viu, Ana e Pastor Arley, o Brasil inteiro. Tem a mensagem aqui da Sueli, da cidade de Uberaba, que é no Triângulo Mineiro. Tem também aqui lá o Wagner e a Rita, que é do Maranhão, são de São Luís. Eu conheço Caxias aí no Maranhão, cidade linda. Eles são de São Domingos do Maranhão, que legal, São Domingos do Maranhão, e eles falam assim, o programa Bate-Papo é muito bom, muito obrigado, viu, por esse retorno. Segue a gente lá no Instagram, @Bate-Papo Super, você vai ver muitas coisas do nosso programa. Também, do lado do Maranhão, 2 estados ali são vizinhos do Piauí, que é da cidade de Teresina, capital do nosso querido estado do Piauí. Diz: esse programa tem sido bênção, alcançado muitos que precisam de um bom esclarecimento. Louva a Deus por vocês. Quem manda mensagem é o Rubens. Ô Rubens, obrigado, viu? A gente faz isso, né? O pastor veio aqui, saiu lá de Varginha, veio até aqui exatamente com esse propósito, né, pastor? Ser bênção, né? Compartilhar o que Deus tem falado. Amém. Né? E assim a Ana, você está em Belo Horizonte, né, Ana? Belo Horizonte, é. Mas também se deslocou, né? Mora longe até chegar aqui. Tô brincando. Você mora longe aqui da TV? São Benedito é relativamente... vai pertinho. Pisa. Pertinho. Mas também teve trabalho para vir. É, normal. Vamos lá, então, aproveitar prazer. a Ana, aproveitar o pastor aqui. Mais uma pergunta que vem das ruas. Meu nome é Douglas, eu sou de Belo Horizonte. Como eu posso ter certeza de que estou orando de acordo com a vontade de Deus? Vanessa Nício, por favor. Vanessa Nício. Oi? O que aconteceu? Então, lembra do programa do esquecimento? Nessa aí! Você vê, eu lembro que essa pergunta pode... Coloca outra pergunta, A gente Vanessa queria Nício. testar se você realmente estava lembrando. Ah, sei. Então, é o Leandro que está aí, o diretor de imagem, é o Leandro? E Leandro? Leandro, foi culpa do Leandro. Vamos lá, outra pergunta, Agora Vanessa. a gente vai para a próxima pergunta. Tá bom, vamos lá. Sou Ieda Nazaré, moro em Belo Horizonte. Gostaria de saber como posso ter minhas orações respondidas por Deus. Boa. Bom, a Ana Kelly já adiantou um pouquinho, Mesmo né? princípio. Mesmo princípio. Palavra de Deus, é. Aquilo que E o Deus, Douglas- ele mostra a vontade dele. Né? Ele é muito claro, clama-me e eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe. E também a palavra do Senhor diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Uhum, perfeito. Ô, pastor, tem uma pergunta aqui difícil. Deus... não corre da pergunta. Deus atende a oração de uma pessoa que vive a vida contrária à sua palavra? Difícil essa pergunta, hein? A pessoa está em desobediência. E aí? Ok. O que a pessoa está orando? Se a pessoa estiver orando segundo a vontade do Senhor, sim. Porque Deus é fiel. Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Perfeito. Deus, ele não realiza atos de fidelidade. Ele é fiel. E ele zela para que a sua palavra se cumpra. Então, se a pessoa que estiver orando em sinceridade e alinhada ao propósito, sim. Estou até lembrando de um hino do cantor cristão, dos hinários mais antigos, que falava: tu és fiel, Senhor, dia após dia, né? Tu és fiel, Senhor, a mim. É interessante porque realmente Deus é fiel a mim, mas Deus coloca critérios. Sim. Se eu sou fiel à palavra, Ele vai dizer sim. Mas se eu não estou sendo fiel à palavra, Deus com toda tranquilidade vai dizer: filho, não. Não. Se você não está sendo Uma questão fiel... de justiça, né? Olha quem está chegando aqui então, a Sueli de Uberaba. A paz, meus irmãos. Hoje nós enfrentamos situações muito delicadas com relação à oração nos grupos de WhatsApp. Algumas pessoas postam orações prontas, escritas ou áudios para serem repetidos. Isso, na minha opinião, é uma reza, uma mera repetição. Por favor, qual a sua opinião? Gostei, Sueli. Eu tenho uma certa agonia desses trem, sabe? Não, WhatsApp, Facebook, quem curtir, Deus abençoar, diga amém, sabe? Aquelas coisas, repita essa oração. Parece mesmo corrente gospel, né? O que vocês pensam disso? Oração é algo que flui de nós, flui do nosso coração, é fruto de uma mente renovada, de uma vida transformada, é fruto de um exercício. Amém. Você precisa praticar a oração na sua vida, porque para que se torne algo que verdadeiramente tenha propósito. Você recebe uma oração pronta, leia aquela oração, é a mesma coisa que você lê um poema. Então, pode haver ali um trabalhar de Deus? Pode, nós não vamos limitar a Deus, mas o gostoso é quando você senta e bate um papo. Perfeito, né? Espontâneo. Você vive a experiência. E todos nós, de certa forma, a gente sabe, né, orar.
A gente não sabe como orar. A Bíblia fala que a gente não sabe como orar. Mas a gente sabe orar. Por exemplo, se eu falo que a oração é um diálogo, pensa nos melhores amigos quando estão passando por algum problema, o que eles fazem? Pegam o telefone, ligam e despejam todos aqueles problemas. Fulano, eu estou passando por isso, aquilo outro. Agora pega essa conversa e transfere para Deus. Deus, eu estou passando por isso, eu peço a sua intervenção. É simples, é o que está no coração. E eu estou lembrando de amigo, mas às vezes acontece que assim, às vezes o amigo está tão deprimido que aí ele começa a falar, você só fica assim, você já ficou... Acho que Deus, a maioria das vezes, Deus fica, posso falar? Posso te ajudar? Porque eu percebo que esse tempo de oração, às vezes, a gente só falando, né? E essa questão, eu creio firmemente que o Espírito, né, de Deus fala no nosso coração, trazendo paz, trazendo convicção, tirando a cabeça, filho, pula fora disso, né? Nos levando a palavra, né, nos dando orientação. Porque assim, a gente tem que deixar Deus falar, né? Tem que deixar Ele falar. Acho que está um cristianismo, então eu. Eu acho que, eu imagino assim, né? Algumas pessoas são tão chamadas de pessoas de oração, e aí estão ali orando diante de Deus, e aí na hora dele falar a pessoa, tchau, Deus. Deixa ele falando, mas ele quer falar também. E aí a gente vê o que acontece, com todo respeito, claro que eu vou falar isso, mas existem muitas pessoas que se dizem que são pessoas de oração, de intercessão, de guerra, sapatinho de fogo, mas são as pessoas mais chatas. Por quê? Porque elas não estão deixando Deus falar e transformar a vida delas. Porque a verdadeira oração, aquela que é feita com humildade, com o coração entregue, nos transforma. O mais lindo da oração é isso, que tem esse poder de nos transformar. Paulo, ele diz que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, quando a gente se dispõe para conversar com Deus, para orar a Deus, nós estamos nos expondo à glória dele. E a glória dele é mais eficaz quando ele fala com a gente e somos transformados. Perfeito. Pastor Arley, o Jacinto, nosso telespectador, que é de Recife, lá de Pernambuco, ele fala assim: eu oro a Deus para me livrar das tentações. Oração para livrar da tentação só resolve? Como é que é? Ajuda. Orar é sempre bom, Jacinto. Não pare de orar. Permaneça em oração, permaneça firme. A toda situação, ore sim. Agora, com relação à tentação, você precisa... Tem coisas que a Bíblia te recomenda para você resistir, tem coisas que a Bíblia te recomenda para você fugir. Se a Bíblia te manda fugir de algumas coisas, é porque você não, por si só, não dá conta de resistir. Verdade. Então, mas a oração, ela sempre precede, essencial, né? Ela deve sempre preceder qualquer atitude nossa. Perfeito. Amém. Ana Kelly, uma pessoa que é de Turmalina, Minas Gerais, eu não disse se é ele ou se é ela, mas fala assim: preciso de uma resposta de Deus, estou orando, mas eu não obtive resposta. Como é que eu posso saber se vai ser sim ou vai ser não a resposta? Primeira coisa, não fique ansioso ou ansiosa, porque a ansiedade, ela nos ensurdece, ela nos impede de ouvir a voz do Senhor e a direção. A Bíblia fala para a gente apresentar diante de Deus as nossas petições, com oração, com súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então essa recomendação está escrita em Filipenses 4:6, que uma vez que eu oro, que eu apresento diante de Deus aquilo que talvez está me afligindo, eu descanso. Eu deixo a ansiedade de lado. E Paulo também diz, né? Deus, ele vai direcionar. Eu acho que é legal que ele fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. O árbitro é aquele que vai dizer sim, não, está impedido, não está? Cartão vermelho, amarelo. E Deus, ele fala, desde a primeira vez que você que perguntou, que você orou, Deus, ele já te ouviu. Deus não tem amnésia, ele já ouviu desde a primeira vez. Agora é descansar, deixar a ansiedade, o medo de lado, para não ouvir também a voz que não é de Deus. Quem tem amnésia é a Vanessa nisso. Vanessa, passou a amnésia, Vanessa nisso? Sim. Então tem pergunta nova. Mais uma pergunta inédita agora. Agora, vamos lá, mais uma inédita. Esse programa é bom por isso. Raimundo de Belo Horizonte. Qual é o segredo para uma oração eficaz? O pessoal está gostando daquela resposta sua, que eu acho que todos estão sendo respondidos. Mesmo princípio, palavra de Deus, rendição, submissão a Ele e à vontade dEle. Agora, tem certos temas que não dá para ser literal na Bíblia, né? Suponhamos assim, meu Deus, vamos pensar, apareceu 2 propostas de emprego.
né, com salários parecidos. Eu quero saber qual que Deus quer. Não dá para eu orar a Bíblia assim, né? Como é que faz na hora dessa? O que vocês sugerem? Aquilo que a gente falou agora há pouco, que o Senhor vai trazer paz ao nosso coração, Amém. É um princípio para a gente tomar as decisões das nossas vidas. Muitas vezes Deus não vai falar nada, mas por você ter um relacionamento e conhecer a vontade do seu Pai, né, como a Mariana conhece, você já vai estar inclinado a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você vai sintonizar com o querer dele, né? O que acontece é que a gente não compreende Deus na sua totalidade. Perfeito. Mas a gente precisa estar em sujeição ao Senhor em todo o tempo, mesmo quando Ele não responder. Exato. É interessante o seguinte, a oração e a palavra de Deus, elas caminham juntas. E a palavra de Deus, ela nos torna pessoas maduras e conscientes. Então, nesse caso aí, por exemplo, uma pessoa de oração, ela terá maturidade suficiente para discernir qual que é a melhor decisão que ela vai tomar. Perfeito. A Flávia Moraes, de Belo Horizonte, mandou uma pergunta muito legal. Eu até lembrei, hoje estou falando muito da Mariana, minha filha, mas quando a Mariana era pequenininha, os outros também, né, os que já são casados e tal, eu lembro que a gente ia viajar e às vezes eu saí de casa e esqueci de orar no carro, né? Eu falava, gente, vamos fazer oração então? E o carro dirigindo, eu começava a fazer, eu no volante começava a orar, né? Aí, não, minto, eu falava assim, a Silvia, minha esposa, né? Ô Silvia, faz oração, né? Porque eu estou dirigindo, faz oração. Às vezes sai de casa de madrugada, não queria ficar parando na rua, era perigoso. Faz oração. E os três atrás, nós pequenininhos, né? Aí ela começava a orar e tudo, na hora que ela acabava, aí eu dirigindo, falava, posso abrir o olho? Aí a Mariana, pai, você está de olho fechado. Porque, tô brincando, eu estava orando de olho aberto. Mas tem gente que tem essa dúvida, pode orar de olho aberto? Olha só o que a Flávia Moraes pergunta. Existe algum lugar específico? Opa, a pergunta dela sumiu porque chegou mais o WhatsApp. Existe lugar específico para se orar? Eu posso orar enquanto dirijo? Enquanto, sei lá, faço minhas tarefas, estou no banheiro? Posso orar? Pode, deve. Pode também. Mas o melhor lugar para orar é no particular. A recomendação bíblica é a melhor de todas. Entra no teu quarto, fecha a porta ali, porque o quarto é lugar de intimidade. Amém. Seja no quarto, seja no carro, seja onde for. É intimidade que é o propósito da oração. Agora, orar de olho aberto, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas orando de olho aberto. Tem problema? O que vocês pensam? Não creio que tenha problema. Desde que os seus olhinhos não fiquem procurando coisas para te distrair. Verdade. Entendeu? Tem momentos em que a gente deve orar de olhos abertos. Agora, eu já tenho visto muita oração, pregação. Que não é oração. A pessoa assim vira para a câmera, por exemplo, aqui eu estou olhando para a câmera, aí começa a orar. E olhando para a câmera, na realidade eu estou pregando. Para com isso, eu acho que orar você tem que, falar com o Pai. Complementando também o que o Arley disse, eu amo essa passagem de Mateus que ele citou, quando você for orar, entra no seu quarto, vá para o secreto. Sozinho. Sozinho, porque você só sabe que você é uma pessoa de oração quando ninguém está vendo você levantar as mãos na igreja e orar em línguas, etc. Você sabe no dia a dia, né? Não precisa colocar máscara diante de Deus. Exato. E essa questão de orar no carro, onde estiver, também isso se aplica. Quando Paulo ele disse orar sem cessar. Sem cessar. Como assim? Eu vou estar no meu quarto ali para o resto da minha vida orando? Não, o que ele quis dizer é mantenha a conexão com Deus. A gente estava Então, conversando. se você está no carro, conversa com Deus. Lembra que estava falando sobre grupo de WhatsApp, de pedido de oração? Sim, Eu estava conversando com a Ana Kelly aqui no intervalo e o pastor Arley, é que eu estou fazendo o seguinte: chega um pedido no grupo de WhatsApp, eu já oro na hora. Isso. Porque eu vou esquecer. Gente, eu esqueço. E o que você falou? Lembra que você falou? Eu esqueço. A pessoa manda lá, obrigado, viu, Ana, por ter orado. Ai, meu Deus, esqueci. Mas é tão poderosa a oração da Ana, mesmo que ela não ora, Deus ouve. Como assim? Vamos lá, mais mensagens chegando. Mas esse compromisso, a pessoa está contando com a sua oração, sim, né? Sim. Então, pediu, você falou que vai orar, ora agora. Isso. Mas eu acho muito legal quando a pessoa pede esse apoio e oração. É uma confiança, sabe? Uma quão confiança. Bom é sabermos que as pessoas estão vendo Cristo em nós. Amém. Né? Não só através da oração, principalmente através da oração, mas se você não tem um testemunho condizente, ninguém vai te pedir oração. Pedir oração, verdade. Agora, uma coisa que é válida dizer que todo mundo entenda isso, é que não existe vida cristã sem oração. Então, a gente só sabe se nós somos cristãos autênticos quando nós temos essa vida de relação diária com Deus, esse relacionamento. A oração é como se fosse a respiração do crente.
Se o crente não ora, ele começa a morrer, fica deprimido, tô triste, tô assim, tô assado. Aí você pergunta, qual foi a última vez que você orou? 2 semanas atrás. Então tá mais passado do que qualquer coisa. Tá bem. Passado. Agora, vem cá, me responda a pergunta que não quer calar. Por que as reuniões de oração nas igrejas são as menos concorridas? Ou eu estou com a avaliação errada? Não está. Não, tá certíssimo. São pouco concorridas, por quê? A pressão do dia a dia, a correria do dia a dia, tudo isso tem tirado de nós esse momento precioso de oração. Porque as pessoas também não têm... É um pouco complicado isso, mas é o seguinte, só ora quem tem fé, de verdade, né? É preciso que você se aproxime de Deus, crendo que Ele existe e que Ele vai abençoar. Ou melhor, que Ele é abençoador. Que Ele vai abençoar, aí é com Ele. Mas que Ele é o abençoador. Sim. Então, muitas vezes a gente vê o esfriamento nas orações relacionado também ao próprio esfriamento da fé. E até porque orar, estar com Deus, envolve amor. A pessoa que gosta de oração é quem quer conhecer mais a Deus e quem o ama, né? Então o amor está se esfriando, as pessoas elas não querem saber de Deus a não ser que Ele dê algo para a gente. Então está totalmente errado. Mas quando você busca a Deus sabendo, Senhor, eu preciso ser transformada a cada dia, estou aqui, me ajuda. A oração ela faz isso com a gente. Vanessa, hoje eu estou te chamando demais, mas porque tá bom demais o programa. Tem uma pauta aqui, anota aí pra gente fazer um bate-papo sobre oração em línguas. Você pode anotar? Pode falar. Então você coloca assim, oração em línguas, tá? Pode colocar. Oração em línguas. Isso. Porque olha que pergunta interessante da Marcilene, que é daqui de Carmópolis. Carmópolis é pertinho aqui de Belo Horizonte. Ela pergunta, olá amigos, boa tarde. Como é que eu posso ter certeza se é agir do Espírito Santo ou se é minha carne quando eu estou orando e eu começo a falar em línguas? Eu tenho muito medo de estar orando e começar a falar em línguas, não porque é o Espírito Santo, mas é porque é a carne. Vamos fazer o seguinte? Eu acho que isso aqui dá um programa inteiro. E, inclusive, a Mariana está me dando tchauzinho, dizendo que falta 1 minuto para terminar o programa. Viu, Mariana? Já sei que falta 1 minuto. Calma. Ô, Vanessa, segura, tá? Um programa, porque a pergunta da Marcelina é muito boa. Tá bom? Depois encaminha pro meu e-mail, pro meu WhatsApp essa pergunta. Tá jóia. Eu baseio o programa em cima dessa Perfeito. pergunta. Então aí você pode trazer o pastor Ali com o helicóptero dele, ele vem de Varginha no instante. Tem helicóptero não, na fazenda. A nave. Mais rápido, né? A Maria... Ana, ela falou que ia vir com a nave, deve ter... Ó, quem tem amigo tem tudo, viu? Assim. Querido, obrigado, viu? Eu quero agradecer, né? E em oração, peço a Deus que nos abençoe cada vez mais, fazendo de nós testemunhas verdadeiras do Evangelho. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Deus te abençoe, viu, querido? Obrigadão, gente. Muito obrigado você em casa que participou do bate-papo. Amanhã, 12h15, não perca, ao vivo aqui na Rede Super, um novo programa, ok? Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.